Graça e paz. Amados irmãos, vamos meditar numa palavra um pouco polêmica, porque eu tenho certeza que nos dias de hoje muitas pessoas são confrontadas com isso que lemos aqui em Atos 10, do 1 ao 8. Vivemos num mundo de muita religiosidade. Vivemos num mundo em que um sinal está muito latente na sociedade. O Senhor Jesus disse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria de quase todos. E o amor tem esfriado em todas as esferas da sociedade. O amor aos animais, o amor ao próximo, o amor entre marido e mulher. Tem havido muito divórcio, muita separação. O amor aos filhos, filhos matando pai, pai matando os filhos. E esse amor entre pais e filhos tem esfriado de uma forma terrível. O amor a Deus, o amor entre irmãos. Então o amor é um dos sinais, o seu esfriamento é um dos sinais do final dos tempos. E há muita religiosidade no meio do povo cristão. E aqui no livro de Atos traz um personagem, um senhor, como diz o texto, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, e um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. A pergunta, meus amados, é a seguinte: por que Deus enviou um anjo para falar com Cornélio? Por que Deus ouvia a oração de Cornélio e recebia suas esmolas? Cornélio não era crente. Primeira coisa, ele não era um evangélico. Ele não era um gospel dos dias de hoje, moderno. Cornélio não frequentava nenhuma denominação cristã evangélica. Cornélio não frequentava a Batista, nem a Assembleia de Deus, nem a Presbiteriana, nem a Deus é Amor, nem Universal, nenhuma denominação, até porque nem existia denominações na época. Mas por que Deus ele se voltou para Cornélio e mandou um anjo?
um anjo para dizer a ele que as suas orações eram recebidas e as suas esmolas. Primeira coisa que nós observamos que levou Deus a se voltar para Cornélio, a buscar Cornélio, a se revelar para Cornélio, que nós não vemos nos dias de hoje com muitos crentes, com muitos evangélicos, com muitos fanáticos, com muitos que acham-se muito santos na aparência, nos usos e costumes, achando que isso vai chamar a atenção de Deus. Primeira coisa, verso 2 diz: piedoso. Cornélio era um centurião, chefe da corte chamada italiana. Então, ele comandava um número de 100 soldados da corte italiana, centurião. Mas aqui no versículo 2 diz que Cornélio era piedoso. Piedoso, isso chamou a atenção de Deus. Então, quem tem um coração piedoso, o que muitos cristãos evangélicos crentes não têm, muitos, eu conheço. Já vem na vida cristã desde os 7 anos, já conheci muita gente de muitas denominações, de várias denominações evangélicas. Poucas pessoas eu detectei, percebo, poucos são piedosos. É muito fácil dizer sou crente, sou de tal igreja, sou um evangélico. E muitas pessoas se identificam logo pela denominação, pela placa. Mas não são piedosas muitas vezes. Então ser piedoso foi uma qualidade de Cornélio que chamou a atenção de Deus, o coração de Deus. Segunda característica de Cornélio, também verso 2 diz que ele é temente a Deus. Então poucos têm essa característica. São crentes, são religiosos, são fanáticos. Até são muito assíduos na sua igreja, na sua denominação. Mas o temor a Deus é algo que temos visto pouco nos últimos dias. Temor a Deus não é ter medo de Deus, é respeitá-lo. É respeitar Deus, é honrá-lo. É não viver com falcatrua. Então é outra característica que chamou a atenção de Deus, o temor a Deus. O respeito ao seu nome, à pessoa de Deus. Terceira característica é que Cornélio fazia esmolas ao povo. Então isso revela o caráter de Cornélio. Então Deus está em busca não de religiosos, não de crentes, de pessoas que se acham que a sua religiosidade, a sua instituição que se destaca, chamará a atenção de Deus por ela fazer parte nela. Não. O que chamou a atenção de Deus é que Cornélio fazia esmola ao povo. Isso revela um caráter solidário, um caráter bondoso, um caráter benigno, um caráter de amor ao próximo. É isso que Deus quer das nossas vidas para com as pessoas. E o Senhor Jesus revelou isso. Fazei aos homens aquilo que quereis que vos faça. Resplandeça vossas boas obras diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então o amor é a característica do seguidor de Cristo. Mas temos visto muito pouco, o amor está esfriando, até no meio evangélico.
Então a solidariedade, a bondade, a benignidade, o amor, Cornélio tinha pelas pessoas, a preocupação com o próximo, porque é o segundo mandamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tem como conhecer a Deus e não amar o próximo, mas há muita gente religiosa que não ama o próximo dentro das igrejas. E até muitos pastores que são pastores, mas não têm amor. São duros, são agressivos, são carrancudos. Não expressam amor pelas pessoas, pelas ovelhas, pelos servos de Deus. Mas Cornélio tinha. Mesmo não sendo um crente, um pastor, um diácono, um presbítero, um dirigente de círculo de oração, um líder, um missionário, Cornélio tinha o coração voltado para o próximo. Chamou a atenção de Deus. Ele fazia esmolas e isso chamou a atenção de Deus, porque era dado com amor. Cuidava das pessoas, se preocupava com as pessoas. E Deus, ele tem esse foco nas pessoas que amam o próximo. Outra característica de Cornélio é que ele vivia em contato contínuo com Deus. Isso também é outra característica que está quase em extinção. Pessoas que vivem em contato contínuo com Deus. São poucos no meio de milhares e milhões de cristãos no mundo. Aqui diz no verso 2: de contínuo orava a Deus. Então há muita gente que passa o dia todo e não fala com Deus. Não passa 5 minutos, mas passa 1 hora, 2, 3, 4 na frente de uma TV, no celular, no WhatsApp, no Facebook, postando selfies, contactando pessoas, mas não passa 1 hora de oração ou meditando na palavra. Cornélio passava continuamente horas com Deus, de contínuo. E aqui diz que ele fazia isso na hora nona. A hora nona é 3 horas da tarde, exatamente a hora que o Senhor Jesus morreu. É um horário bom, à tarde, para falar com Deus. Quando se chega do trabalho, quando está sozinho muitas vezes em casa, e os filhos estão na escola ou a esposa está trabalhando. E aí a pessoa se tranca num quarto com Deus ou fecha as portas da casa e vai estar em momentos com Deus. Cornélio fazia isso. Está claríssimo aqui. De contínuo orava a Deus. E o anjo vem nesse horário, hora nona. O anjo se apresenta a ele e diz a ele que suas orações e as esmolas subiram para a memória de Deus. Então há muita gente que ora a Deus e muitas vezes as orações não chegam, porque o coração muitas vezes não está quebrantado, não está buscando a Deus de todo o coração, como ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Então, se não buscar de todo o coração, não acha. A recíproca é verdadeira. Tem que buscar a Deus de todo o coração, com vontade, com desejo, com aquela vontade forte no coração de encontrá-lo. Tem que estar com ele, sentir vontade de estar com Deus alguns momentos. Aí encontra. E Cornélio fazia isso e aí o anjo vem. Quem dera que todos os cristãos que oram, o anjo viesse, seria muito bom. Eu mesmo gostaria muito que um anjo viesse dizer isso a mim. Mas eu creio que minha oração tem sido ouvida porque tenho buscado a Deus de todo o coração.
Então Cornélio, ele não conhecia o Senhor Jesus ainda, ao ponto de adorar Pedro, Atos 10, 25, 26, quando diz aqui. Aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, prostrando-se aos pés, o adorou. Veja que Cornélio tomou uma atitude de idolatria, de adorar Pedro, um homem pecador. Ele só faltava isso, reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, como único Senhor, e adorar somente ao Senhor Jesus. Hoje as pessoas fazem isso com o Papa. Chegam diante do Papa, porque Cornélio tomou essa atitude, as pessoas fazem isso com o Papa. Porque dizem que ele é o primeiro, que Pedro foi o primeiro Papa, e o Papa merece isso. Mas Pedro aqui reprovou a atitude de Cornélio. Mas Pedro levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Quais papas fizeram isso? Eu não vi nenhum. Então Cornélio, ele tomou essa atitude e foi corrigido por Pedro. E Pedro nunca foi papa. Até porque os papas não casam. Não pode ter esposa, mulher. Mas Pedro tinha sogra. Então é contraditória essa doutrina da religião católica. Então Cornélio precisava conhecer o Senhor Jesus. Entretanto, Pedro, ele tinha uma exclusividade. Ele achava que o dom de Deus, que Deus se voltava para os judeus. Só para aquele povo daquela região dele ali de Jerusalém, de Israel. E aí quando Pedro vê Cornélio relatar a experiência do anjo que desceu e falou com ele, Pedro ficou admirado. E aí, versículo 34 diz, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, então vejam bem, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Muito interessante e importante isso aqui. Temer a Deus, aquele que o teme e faz o que é justo. Anda em retidão, justiça, honestidade, caráter. Aqui não tem nada de aparência. Tem nada de roupa aqui, de andar todo ensacado para chamar a atenção de Deus. Vou fazer um pitó na cabeça as mulheres para querer mostrar santidade e chamar a atenção de Deus. Não tem nada a ver, meus irmãos. Tem que acabar com essa doutrina, essa coisa que tem oprimido muitas mulheres e tem trazido sérios problemas para os relacionamentos, porque os homens, eu mesmo não quero uma mulher assim, que vive com um pitó na cabeça, dia, noite, madrugada, aquele pitó enrolado o dia todo para querer mostrar a santidade. Isso é mostrar a santidade de aparência. E aqui diz, Pedro revelando pelo Espírito Santo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Então é aceitável porque faz o que é justo, ou seja, atitude, procedimento, caráter, comportamento. Que anda em temor. Teme a Deus. Nada de aparência, de religiosidade. O problema, meus amados, é que Pedro estava agindo como muitos hoje agem. Exclusividade. Toda a seita que nós temos encontrado hoje em dia, as pessoas elas são exclusivas. Elas acham que Deus só está na igreja dela, na denominação dela. Exclusividade. Pedro estava assim. Mas ele reconheceu que não era isso. E o grande problema é que as pessoas fizeram de Deus um batista, um assembleano, um presbiteriano.
um universalista, um católico, um congregacional. Fizeram de Deus uma placa. E fizeram de Deus uma exclusividade. Cada um que queira mostrar que a sua igreja é a certa. Que a mais santa é a que vai subir. E se tiver em outra não vai. Tem que estar na dela. Meus amados, eu acompanhei isso na minha vida. Vi muito isso nessa trajetória, desde os 7 aninhos. Vendo essas heresias, essas exclusividades religiosas, denominacionais. E eu tenho visto isso e tem prejudicado muito o povo de Deus. As pessoas têm se frustrado com isso. E por isso muitas vezes eu falo aqui no canal. E vou falar, vou bater na tecla. Por quê? Porque eu vejo que isso aí prejudica as pessoas de terem um verdadeiro encontro com Deus. E muitos vivem essa religiosidade denominacional, ao invés de colocar o Senhor Jesus acima de tudo. De focarem de que Deus se volta para aquele que o teme e é justo e pratica a justiça, que ama o próximo, que estende a mão ao caído, que tem um coração cheio de amor, coração benigno, misericordioso, solidário, bondoso, como Cornélio fez. Ele só precisava reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E isso aconteceu. Ele teve um encontro ali, quando Pedro falou, como o anjo apareceu e mandou ele ir procurar Pedro. Porque ele precisava ouvir que Jesus era o Senhor, o único e Salvador, que morreu por ele, derramou o seu sangue, e que ele precisava se batizar, se arrepender de seus pecados, porque ele precisava se arrepender dos seus pecados. Porque obras, dar esmolas, não salvam. Então o que ele fazia, Deus recebia, era aceitável a Deus. Porém, não salvava ele. Não há salvação em obras. Mas quando somos salvos, praticamos boas obras. Mas a salvação, ela é pela fé. É um dom de Deus. Pela graça somos salvos por meio da fé. Não vem de nós, é dom de Deus. Gratuito. Não vem de obras para ninguém se gloriar. Efésios 2:8 e diante. Então, meus amados, aqui está um retrato de um homem. Um homem que praticava a bondade, que praticava o amor, que praticava a comunhão com Deus, a oração, que temia a Deus. E isso chamou a atenção de Deus. A atenção de Deus é chamada quando nós colocamos a nossa fé nele, na sua palavra, e decidimos praticar os seus 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. É isso que chama a atenção de Deus. E aí a pessoa abre o coração, o Senhor Jesus entra e faz da pessoa um instrumento para abençoar vidas. É isso que nós precisamos ver nos cristãos de hoje, meus amados. Não religiosidade, exclusividades de denominação, mas precisamos sim ver o amor de Deus nas pessoas, nos cristãos. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É a marca do homem de Deus, da mulher de Deus, do servo de Deus, do jovem de Deus, da criança, do adolescente de Deus, do idoso de Deus, do ancião de Deus, da anciã de Deus. A marca é o amor. Não tem para onde fugir. Não tem como escapar disso. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então não é na aparência, é no caráter, é na forma de tratar o seu próximo, de tratar o ser humano, de respeitar o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Que Deus abençoe você, que você se autoavalie, se autoanalise na sua vida cristã
se você tem realmente praticado o amor e se você tem as características que Cornélio teve, que Cornélio tinha, mesmo não sendo um crente, um evangélico, um gospel, um religioso, coisa parecida. Isso não interessa para Deus. Deus não quer que você seja um crente, um gospel, um evangélico. Deus quer que você seja um homem de Deus, um servo de Deus, um discípulo de Cristo, um nascido de novo, da água e do Espírito Santo. É isso que Deus quer. Não interessa a denominação que você vai ficar ou tá. Interessa se você ter um encontro com o Senhor Jesus. Foi transformado no interior. Se você recebeu um novo coração. Aí sim, chama a atenção de Deus. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, obrigado por essa palavra. Abençoa o teu povo, Senhor. Transforma os nossos corações e alcança aqueles, os religiosos, os legalistas, os que priorizam a sua placa de igreja e não o Senhor Jesus. Aqueles que não têm ainda um novo nascimento, que o Senhor possa produzir isso pelo Espírito Santo nessas pessoas. Tem misericórdia do teu povo, Senhor, que tem se voltado mais para a prioridade, a exclusividade, como Pedro tinha, como Pedro achava. Mas ele viu que o Senhor não olha isso, mas aquele que te teme, que é justo em qualquer nação, é aceitável a ti. Porque tu não és um Deus denominacional. Tu não tens nacionalidade. E muito menos tu pertence a alguma placa denominacional. Tu és o dono, o Senhor dos 7 castiçais, que anda no meio dos 7 castiçais. Mas o Senhor não tem prioridade por placa de igreja. A tua igreja é composta por todos aqueles que teve um encontro real, pessoal, de transformação, de mudança de caráter, de mudança de atitude, de comportamento, de pensamento, que teve um coração transformado. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, visita o teu povo em todo o mundo. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus.